Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Protesto Protestante. Eu sou o pastor Leandro. Ao meu lado direito, ao seu lado talvez esquerdo do vídeo, é o nosso diácono Rogério, comentarista aqui do Protesto Protestante. Nós que costumamos gravar toda segunda-feira às 19h30, peço perdão a vocês que nos acompanham, porque às vezes nós não conseguimos gravar toda segunda-feira devido às nossas atividades. Esse é um tema que parece que entra na moda e some um pouquinho e depois volta novamente. Hoje nós vamos falar sobre os desigrejados, né? Como o cristão ele pode permanecer desigrejado, sem igreja. A palavra desigrejado é a pessoa sem igreja, sem congregação, né? E esta ideia, será que nós somos igreja mesmo? Será que eu sou a igreja? Ou faço parte do corpo de Cristo? Cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo. Então essas perguntas a gente vai tentar responder à luz das Sagradas Escrituras. E Diácono Rogério, uma ótima noite a todos vocês que estão aí. Faça aquelas ações que nós sempre pedimos aqui, que é comentar, compartilhar e além de curtir bastante. Peço a você que está nos vendo que é muito importante, nós também temos o nosso canal no YouTube, nós vamos deixar um link aí, sempre tem um link que eu sempre mando na página da ACC também, e também dentro do canal do Protesto Protestante, na página do Protesto Protestante. É muito importante também que vocês nos ajudem no YouTube. Diácono Rogério, uma boa noite e suas palavras. Boa noite, paz do Senhor Jesus para todos, né? É um prazer estar com você novamente aí. Já tem 2 segunda-feira que a gente não está aí, né? Mas foi pedir desculpa aí, nós estamos aí de novo, né? Para falar, para debater, para conversar, dialogar, tentar entendermos dentro da concepção de Deus, não nossa, né? Porque eu tenho a nossa opinião, o pastor Leandro tem a dele, você tem a sua opinião, mas o mais importante é a opinião de Deus a respeito do assunto desigrejados. Talvez você esteja nessa situação, eu já tive um tempo, né? Passei por esse momento, mas eu tenho certeza que é um tema importante que vai te ajudar e você vai compreender um pouco a respeito da opinião de Deus a respeito das pessoas desigrejadas. Será que eu posso ficar fora da igreja? Ou será que eu posso ficar até determinado tempo? Isso me ajuda, me fortalece, abre a minha mente ou não abre a minha mente? E eu não estou dizendo aqui de um sistema, ficar preso dentro do sistema religioso, mas de congregar, né? Igual o pastor falou, estar juntos, reunidos em um determinado lugar. Nós vamos ler aqui um texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, para nós começarmos aqui a tratar um pouco desse assunto. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem nenhum deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É muito interessante esse texto que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Eu digo e parto de um princípio que o cristão ele é livre. Você é livre. Se você quiser estar dentro de uma igreja, você pode estar dentro de uma igreja. Se você falar que não quer estar dentro de uma igreja, você é livre. O que não pode, penso eu, que você não pode criar você não pode combater um sistema criando um outro sistema, dizendo que aquele sistema que você saiu, ele é ruim, ele é falho, ele não presta. Você descaracteriza uma outra organização. Porque quando você fala de desigrejado, você acaba também criando um sistema, você acaba criando também uma organização. Então, quando eu vejo esse assunto sobre os desigrejados, eu vejo, Diácono Rogério, não sei se você parte desse princípio, que todas as vezes que você vê uma live, um podcast, toda vez que você vai para um estudo mais aprofundado sobre esse movimento dos desigrejados, você vai ver que todos eles tiveram decepções dentro das igrejas. Sim, a maioria, se não todos, que hoje defende que não precisa de igreja, eu já fui um desses, né? Por 1 ano e meio aproximadamente, muitos anos atrás.
parte do princípio que houve um problema dentro da igreja. Houve uma discórdia, uma confusão, relacionamentos com o pastor, com a liderança não deu certo, a ideia dele não foi colocada em prática. Então, sim, todo desigrejado, isso eu falo porque a gente conversa com muitos, né? Com alguns aí, e parte do princípio porque houve problema dentro da igreja. Talvez o cara tenha uma forma de pensar, a liderança tem outra, não coincidiu, foi para outra igreja, também tentou implementar a ideia sua, não deu certo lá, rodou em outras igrejas e não deu certo. Aí a pessoa, não estou dizendo que é todos, né? Mas a maioria sai da igreja e não quer mais congregar, né? E tem muito perigo, vamos decorrer aqui da nossa live, vamos falar disso, o perigo que é desigrejar, ficar sem cultuar juntos, congregar, reunir em um local onde nós julgamos e falamos que é um lugar que a gente cultua a Deus ali. Então você que está chegando aí, nós estamos falando hoje sobre os desigrejados, nós começamos a nossa live aqui, deve ter mais ou menos 5 minutos, nós estamos falando sobre o tema desigrejado, aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso estar em uma congregação, não preciso estar em uma igreja para me adorar a Deus, para mim estar em comunhão com Deus. Mas a gente se pega em alguns textos bíblicos. Eu gostaria que o diácono Rogério fizesse a leitura de alguns textos sagrados, e você que talvez está nos ouvindo e que talvez seja um desigrejado, eu respeito a sua decisão de ser um desigrejado, de dizer que talvez a igreja, nós não precisamos de igreja, mas a gente tem que ir através da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus nos diz o que sobre esse assunto, sobre os desigrejados? Em Hebreus capítulo 10, aí para nós tomarmos iniciativa também, vou ler 2 versículos, 24 e 25. Você que está com a Bíblia pode abrir, que está lá. Diz assim, ó, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o versículo 25 já diz assim, ó, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Né? O texto de Hebreus aí, ele já inicia do 24 já falando para nós estimularmos uns aos outros. Aonde? Dentro da congregação. Não deixando a congregação, porque isso já era normal. Algumas pessoas de costume deixar a congregação. O que acontece? Rapidamente. O que é congregar? Congregar é um grupo de pessoas dentro de um reunidos em um determinado lugar. Né? Então, por exemplo, nós estamos dentro da igreja. Nós somos cristãos, estamos adorando a Deus, então nós estamos reunidos dentro de um local onde nós prestamos culto a Deus. O que acontece com isso? Por mais que tenha todos os seus problemas, Deus nos deixou congregar, estarmos juntos em um local. Um grupo de pessoas acreditando que Deus ali está, se faz presente porque Ele se faz. E ali nós vamos estimularmos uns aos outros a falar acerca do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da volta de Jesus, porque o fim já está próximo. Agora, o que acontece? Partindo daí, uma pessoa desigrejada hoje, o que vai acontecer? Ela consegue ficar alguns meses, talvez até anos, buscando a Deus ali. Mas vai chegar um determinado tempo que ela não vai cear. Ela não vai estar junto. Ela não vai estar estimulando ninguém estimulando ela. Porque congregar tem a ver que está unido um com o outro. Então ela não vai estar unido com o outro. O que vai acontecer? Possivelmente ela vai enfraquecer espiritualmente. Porque estimular significa você apoiar alguém te apoiar, você exortar. Que na verdade estimular aqui no grego significa você realmente repreender a pessoa. Exortar ela para algum bom sentido. Então a pessoa tem que congregar? Lógico que tem. Mas, eu estou sem congregar. Eu estou falando por experiência própria. Eu já fiquei 1 ano e meio sem congregar. E a minha frase era, eu não preciso de igreja para adorar a Deus. Em verdade, isso acontece. Não precisa, para adorar a Deus basta estar em espírito e em verdade. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que estar reunidos uns com os outros para compartilhar daquilo que nós acreditamos, que é o reino de Deus. É porque a palavra de Deus nos diz que é nítido quando você olha para dentro da palavra de Deus que você vê uma organização. Você vê Deus é um Deus organizado. Logo, quando Jesus chama os seus discípulos, tem organização. Quando você olha para a Bíblia fala de congregar, a Bíblia fala de pastores, a Bíblia fala de líderes, a Bíblia fala de hierarquia, a Bíblia fala de mestres, a Bíblia fala dos dons espirituais. Então, a Bíblia fala, como mesmo você disse, sobre a ceia do Senhor, reunir com os irmãos. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa diz assim, eu sou igreja, eu não preciso congregar, e ele mesmo é o pastor, ele mesmo é a ovelha, ele mesmo é o mestre, ele mesmo é o profeta, ele mesmo é o apóstolo, ele mesmo é tudo. Então ele mesmo
ele tá tudo nele, né? Ele parece que se você pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, 13, 14 e 15, você vê lá que é uma organização, membros do corpo. Um é um pé, o outro é a mão, o outro é a orelha. Então, a gente não pode dizer que eu sou igreja como se fosse... eu sou um todo, né? Nós precisamos uns dos outros. Cada um dentro da eclésia, dentro da igreja, ele faz algo, ele representa algo, ele tem um ofício. Então, quando uma pessoa fala assim, eu fico na minha casa, como que seria a ceia de uma pessoa que fica em casa? Você falou que há alguns, como é que fala? Alguns perigos. Quais perigos seriam esses? Dos perigos, um deles. Um dos perigos deles é a pessoa não vai cear. Porque geralmente a pessoa que está desigrejada está chateada com alguma coisa que aconteceu na igreja. Então ela não pode pegar esse ritual que ela não deu certo em algum lugar e julgar todo o contexto da igreja. Primeiro, eu sou de Deus, eu sou a igreja. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos igreja. Igreja é um corpo, igual você acabou de falar agora. Cada um tem um membro, né? O dedo não anda sozinho, a mão não fala, a mão precisa do quê? Do cérebro para poder pensar. Então, um perigo é você não cear. Não ceando é o grande perigo de estar reunido ali, compartilhando a ceia. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não ceia não faz parte de Deus. Se você não está ceando, se você não está mais querendo congregar, está reunido e não ceando, tomando a ceia do Senhor juntamente com os irmãos, porque ceia você não toma sozinho, não. Não existe uma pessoa que vai tomar ceia sozinho, não. Você toma ceia... Ele vai expressar comunhão com quem? Não tem comunhão, porque comunhão você tem que expressar com outra pessoa. Então, assim, essa frase eu estou falando porque é bíblica e eu já usei muito ela. Depois você vai para a Bíblia e você vê que realmente você está equivocado. Outra coisa, perigosíssima, a pessoa enfraquece. Ela aguenta 1 mês, 2, talvez 1 ano, depois ela começa a enfraquecer. Ela começa a parar de ler a Bíblia, ela começa a parar de ouvir louvores, ela começa a ouvir louvores circular, e aquilo vai alimentando a alma dela. E quando você não está com pessoas para te ajudar, para te fortalecer, para te exortar, como diz o texto no original, você começa a enfraquecer. Então você acha que você está no caminho certo, mas não, que você já vai ver, você já está com os 2 pés lá fora. Na minha opinião, e olhando para os textos sagrados, quem fortalece os grupos, quem fortaleceu esse tema desigrejado, grupo desigrejado, essas pessoas que se dizem desigrejadas, são os falsos pastores, os falsos profetas. Por quê? A pessoa entra numa igreja debilitada, precisando de um conselho, e ela vê ali um pastor que na primeira instância, nos primeiros meses, é uma maravilha. E aí sim, ela vai ter talvez ela vai ter uma má experiência ali, o pastor pecou, a doutrina está errada, o ensinamento está errado. Mas eu sempre me pego aos textos sagrados quando diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós também não podemos deixar passar aqui, Rogério, sobre essa questão. Existem inúmeras, milhares, a maioria das igrejas hoje no nosso país são igrejas que não são falhas no quesito falha humana, não. É que tem líderes ruins, líderes maus. E isso fortalece os desigrejados, porque a pessoa fala o seguinte: eu não vou para a igreja não, eu chego lá na igreja, o pastor fez isso, a pastora fez isso, o presbítero fez isso, o diácono fez aquilo. Então a pessoa tem uma experiência ruim. Só que nós não podemos fazer da nossa experiência uma teologia. Nós não podemos fazer da nossa experiência ruim. Quantas experiências ruins você não já teve? Quantas experiências ruins eu também não já tive dentro das igrejas, né? Mas nem isso me fez fazer o quê? Desistir daquilo que é bíblico, a comunhão dos santos, estar em local. Muito se discute, Diácono Rogério, sobre local, sobre igreja. Tipo, os desigrejados falam, não precisa estar na igreja. Uns falam a igreja de pedra, uns falam a igreja física, a igreja de tijolo. Essa não é igreja. Nós entendemos que existem denominações, organizações, e que igreja, lógico, nós entendemos para aqueles que são que creem na predestinação, que creem no arrebatamento ou não. Nós entendemos que Cristo, quando voltar, vai buscar várias pessoas de várias denominações, mas nós não podemos depreciar aquilo que está na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, por exemplo, você vê em um livro do Apocalipse, por exemplo, as 7 cartas, né, ao anjo da igreja. Então, quer dizer, algumas pessoas falam assim, mas ali tinha uma igreja física. Lógico, tinha uma igreja física ali, né? Esmirna,
como é que fala? Agora me fugiu o nome da outra igreja. Laodiceia e as outras demais igrejas, Filadélfia, todas essas igrejas, elas eram num local. A igreja de Éfeso, a igreja de Roma, mas eles tinham um local. Eles não ficavam assim, né, espalhados. Primeiro que nós falamos de Deus. E quando se fala de Deus, fala de organização. Deus é extremamente organizado. Só olha para o Antigo Testamento. Porque quando você pega a igreja quando você vai para as cartas quando você vai para as cartas do livro do Apocalipse, por exemplo, fala assim, ao anjo da igreja. Tem um líder ali, tinha um responsável ali, tinha alguém ali, né? Então, se tinha alguém ali, há um conceito, há uma organização. Então, o que eu falo é o seguinte, se você não quer ir para a igreja, ok, mas você não precisa depreciar um sistema, porque eu sei que todas as igrejas são falhas, todas as igrejas têm líderes falhos. Onde há humanidade, onde há um ser humano, há um sistema que é falho. Mas nós entendemos que se eu estou dentro de uma igreja, por exemplo, que lá tem um trabalho social, que lá o pastor tem uma doutrina, que segue os preceitos bíblicos, que faz... Ele é um homem falível, ele pode errar a qualquer momento, mas é uma igreja que é boa, uma igreja, existem igrejas boas no Brasil. Eu não posso falar, eu vou dizer o quê? Eu vou proibir essa pessoa de ir nessa igreja? Porque Deus não está nessa igreja? O problema é quando a gente generaliza, não é isso? Exatamente. E outra coisa importante, como você falou, entendemos que tem pessoas que são magoadas, entristecidas, chateadas, né? Pessoas que foram caluniadas, mas entendemos o seguinte, que ponto que a gente tem que olhar? Se você for pegar a história desde Gênesis até aqui, houve muito problema na congregação. Pessoas desobedecendo a Deus, magoando umas às outras, mas a igreja permaneceu de pé. O que não podemos parar? Porque a maioria das pessoas, muitas pessoas hoje têm um grande problema, né? Não vou dizer todas, mas há muitas. Vão para a igreja, talvez com outro tipo de intenção. Nós comentamos isso aí nos bastidores. As pessoas hoje, quando elas vão com foco de Jesus, a tendência é que as pessoas conseguem firmar em Cristo. Quando você não vai com foco de Jesus, você vai com foco de outras coisas. Um exemplo, você vai bênçãos materiais, você vai bênçãos físicas, curas, e não vai no pensamento de Jesus, lá você vai se deparar com frustrações. Porque às vezes você vai buscar coisas que você talvez não vai encontrar. Não encontrando, você vai receber promessas que talvez não promessas de Deus. Onde muitas pessoas têm se frustrado no dia de hoje. Vão para a igreja, não vão para buscar a Deus, que é a prioridade, vão para buscar outras coisas, se frustram, saem de lá falando mal. Aí, como sai de lá falando mal, generaliza. Fala que todas as igrejas são iguais. Não, gente, não é todas as igrejas iguais, não. Não existe igreja perfeita, existe Jesus Cristo perfeito. Quando eu vou para uma igreja, tem 18 anos que eu estou na igreja, eu sei que toda igreja tem seus problemas. Como que eu faço? Eu sei lidar. Primeiro que eu busco Jesus Cristo. Eu congrego com os irmãos, compreendo que está cheio de pessoas com problemas, defeitos como eu, e ali eu tento perdoar, amar os irmãos, né? E ali busco quem? O alvo, é Cristo. Tem igrejas más, ruins? Tem, para tudo quanto é lado. Tem igrejas boas que dá para congregar, que tem mais próximo da Bíblia? Tem, muitas também. Então eu acho assim, a pessoa tem que procurar uma igreja que pregue a Bíblia, mais próximo da Bíblia, que fuja da aparência do mal, no sentido de que as igrejas que fujam da Bíblia e localize num lugar que pessoas que vão te ajudar. Porque uma pessoa hoje desigrejada, que não quer mais, pode reparar, eu já passei por isso. A única coisa que sai da nossa boca é que as igrejas são todas más, e não são assim. Deus quer que nós estejamos juntos, porque quando eu falo assim, que a igreja toda igreja é ruim, e ele só tem pessoas ruins, é sinal que eu sou o melhor. Eu sou bom, eu sou certo, e não é assim. Nós temos nossos defeitos, e Deus quer que um ajude o outro dentro do que da congregação. O que é congregar? Estar junto, pessoas, né? Localidade, é pessoas. Se é um templo, vamos adorar a Deus ali. Por quê? Porque o templo é mais organizado. Eu não vou ficar na rua, pondo pessoas na chuva, debaixo de sol, se tem um lugar determinado, protegido, organizado, que dá para cultuar a Deus com mais facilidade, melhor. Eu costumo dizer que a maioria dos desigrejados vão clamar uma igreja quando a igreja estiver sendo perseguida, eles vão clamar, por que eu não dei valor para uma igreja, uma denominação, né? Eu entendo o contexto de que, por exemplo, se você for para a Rússia, se você for para a Ucrânia hoje, fica difícil de você congregar. Cultural. Porque você chega lá, o país está em guerra. Como é que você vai cultuar num contexto de guerra?
Sim. Né? Se você Então, perguntar quem tá lá que serve a Cristo, o sonho deles é estar aqui congregando. se você perguntar alguém que está lá no Afeganistão vivendo em guerra, eles queriam ter um local adequado, tranquilo, para cultuar ao Deus, né, que nós servimos. Mas eu sei que nós devemos entender o contexto. No Brasil, nós temos uma cultura, no Ocidente nós temos uma cultura de estar em um local congregando. Eu participei durante anos de grupos, principalmente no Facebook, e que me fez desanimar de alguns contextos, principalmente dentro da questão mais calvinista, é porque a maioria não entenderam muita coisa de Calvino, e a maioria dos desigrejados tende a doutrina de Calvino, interpretar a doutrina de Calvino de forma errônea. E quando você entra no perfil dessas pessoas, elas são liberais. Eu respeito ao extremo. Elas né? são liberais, vamos dizer assim, libertinos mesmo, né? A Bíblia diz, né? Não dei para dar ocasião à carne, não useis da liberdade, como Paulo fala, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. E quando você entra no perfil da maioria dessas pessoas que são desigrejadas, são todas pessoas que elas são liberais ao extremo mesmo. São pessoas que falam que o álcool não é problema. Só que essa doutrina não é de Calvino, não, tá? Eles seguem Calvino, mas eles nem sabem quem que é Calvino. Não é, por isso que eu falo. Acaba fazendo, usando de Calvino, né? Talvez eu me expressei mal. Aí para poder... usa da doutrina de Calvino para dar ocasião à carne, aquilo que eles querem. Então o que os desigrejados, a maioria, querem hoje? Eu fico vendo que a submissão a alguém sempre esteve na Bíblia. Deus sempre levantou líderes para algumas pessoas serem submissas a esses líderes. Senão, nós não olhávamos para no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento, quando Deus, quando o apóstolo Paulo, e quando ele vai escrever as cartas à igreja, ele vai citar mestres, ele vai citar doutores. Ou seja, são pessoas que você vai ser subordinado. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não querem ser subordinado a ninguém. As pessoas não querem ser... A mulher não quer ser subordinada ao seu marido, nem o marido quer ser subordinado à sua esposa em alguns conceitos. Por exemplo, então a gente vê que essa questão dos desigrejados são pessoas que não gostam de hierarquia, não gostam de ser subordinados a alguém ou alguma pessoa. E isso é fato, isso está na Bíblia. Como que eu faço com textos, por exemplo, do livro do Apocalipse? Como eu faço com alguns textos que está escrito em Efésios? Como eu faço com o texto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14? Há uma organização ali. Eu gostaria que até o diácono Rogério lesse mais alguns textos que falam sobre uma igreja organizada, né? Um local. Agora, eu volto a dizer, eu respeito a decisão de todos. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo. Se você quiser não ir para a igreja, você pode. Mas convém você fazer isso, né? Então, é assim que nós pensamos. Vou ler um texto aqui bem resumido, em 2 versículos. Lá em Isaías 45, do versículo 20 e 21, diz assim, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não podem salvar. Olha o versículo 21. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, o Deus justo e salvador, e não há outro fora de mim. Deus está chamando o povo de Israel, que Isaías, para congregar, estar juntos, para ouvir o conselho de Deus e não de imagem e escultura. O que eu vejo com esse texto? Esse texto é lindo. Por quê? Porque as pessoas estavam achando que poderiam andar por conta própria. E Deus fala assim, não, Isaías profetizou, Deus pede para você chegar diante dele, todos vocês juntos, e para ouvir o conselho dele, que ele vai falar o verdadeiro Deus, porque vocês estão ouvindo imagem e escultura. Então você tem que reunir todo o povo de Israel juntos. O que é isso? É congregar, estar junto naquele local. Onde que o povo estava? O povo estava no ambiente que o povo de Israel estava. Eles não tinham lugar para ficar naquela época. Então onde que eles estavam juntos adorando a Deus ali, eles clamavam a Deus. Hoje aqui no Brasil, igual você falou, não é Ucrânia. Aqui não é Coreia do Norte. Aqui é um país que nós temos liberdade em estar juntos. Uma coisa que você falou, Paulo, muito importante aí. Nós vamos sentir saudade demais, algumas pessoas. Por que vão sentir saudade? No dia, se Deus permitir uma perseguição aqui no Brasil,
vai sentir saudade de uma igreja. Quando vê todas as igrejas com a porta fechada. Se Nós Deus vimos permitir. isso na pandemia. Coisa assim, não aconteceu nada ali não. A pandemia não Aconteceu aconteceu nada, mas nada. as igrejas fecharam. Quantas pessoas sentiram falta das Não- suas congregações? Não tem nenhuma proibição aqui, exclusiva 100% do governo. Não tem nenhum míssil pairando aqui. Nós não estamos sendo perseguidos em nada. No dia que o Brasil, se Deus não vier antes, for perseguido mesmo, entrar lei severa, que já tem promessa dessas leis severas aí, toma cuidado. Aí eu quero ver, se nós vamos sentir falta de congregar. Eu quero ler aqui, está conosco aqui o Jorginho. Ele está conosco também, a Salete também. Boa noite, Salete. Boa noite, Jorginho. Vocês que têm as suas perguntas, as suas indagações, os seus comentários, são muito importantes para nós. Eu gostaria de ler aqui o do Jorginho, embora ele colocou um texto bastante grande, mas eu vou ler, porque você tem voz aqui no Protesto Protestante. Ele diz assim: o principal motivo que leva uma pessoa a abandonar uma igreja é a decepção com alguém. Sabemos que a decepção é inerente à vida, pois muitos nos ferem, enganam e nos fazem injustiças. No entanto, a reação da maioria é diferente em relação à igreja e ao mundo. A tendência é taxar o outro irmão de hipócrita e depois abandonar a igreja. Se for ali que acontece a decepção. Mas há hipócritas nas escolas, mas ninguém quer abandonar uma escola e perder a oportunidade de ter um diploma. Há hipócritas nas empresas, mas ninguém deixa de trabalhar. O mundo é hipócrita e, no entanto, não podemos sair do mundo. Outros abandonam a igreja porque criam expectativas que nada têm a ver com Deus. Muitos saem porque conseguem seu objetivo e acham que não precisam voltar. A motivação deles não era o amor a Deus. Por isso a mensagem de um pastor deve ser sempre a salvação eterna, que é a mensagem básica da Bíblia. Ele continua dizendo: o outro motivo que leva alguém a abandonar a igreja é a falta da maturidade espiritual. Como não cresce espiritualmente, também não cria raízes e se torna vulnerável a qualquer motivo, o arranca da igreja. Precisamos ter alicerces fortes. Um prédio só se mantém de pé se tiver uma boa estrutura, assim como o corpo, que precisa de uma boa estrutura óssea para se sustentar. Portanto, se Deus nos quer firmes na igreja, não podemos abandoná-la, mas precisamos seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Não podemos endurecer nossos corações, nem nos afastarmos de Deus e das igrejas, porque somente juntos podemos florescer e crescer em conhecimento, sabedoria e graça. E ele diz aquele texto que você leu aqui, de Hebreus 10, acho que foi esse texto que você leu, 24, 25, ele diz assim: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vos vem que se aproxima aquele dia, né? O dia do Senhor. Então, engraçado que Deus fez o ser humano para se socializar. Quando você fala de igreja, você fala de congregação, você fala de unir pessoas em um local, em determinado local. Quando você fala de desigrejado, você fala de dissocializar pessoas. É como se você Arma poderosíssima do mal. É você deixar de unir, você deixar de congregar, estar junto. Deus fez toda a sociedade, já diz tudo, toda a sociedade é viver em comum, é estar em sociedade. É como ele diz muito bem aqui, todo mundo reclama de N coisas, principalmente do ônibus lotado, mas ele não deixa de pegar o ônibus. Ele pautou, ele discriminou aqui. Ele não disse 100%, ele disse 1000%, Jorginho, né? É, Jorginho. É verdade. Deus Jorginho, abençoe, é viu, verdade. Jorginho? O serviço tá ruim, humilha a gente, xinga a gente, não deixa de sair do serviço. Né? O ônibus tá cheio, mas você continua pegando o ônibus. Né? A escola tá ruim, os professores não estão ensinando direito, você continua estudando. Você quer o diploma. Mas quando você fala de Deus, quando você fala das coisas para Deus, se pisou no seu pé, a gente tem que sair da igreja. Mas na verdade ele pautou uma coisa importantíssima. O mais importante que tem, que as pessoas não têm experiência com Deus. As pessoas não têm amadurecimento com Deus para suportar as coisas difíceis da vida. E aquilo que nós estávamos falando aqui, Jorginho, sobre a questão dos falsos profetas e dos pastores de hoje. Eles também têm muito a contribuir para esses desigrejados, porque se prega várias besteiras no altar que não condiz com a palavra de Deus. Então, se o pastor ele fala de salvação, se ele pega sobre o reino, se ele pega a Bíblia Sagrada, ele fortalece aquelas pessoas que ali estão através da palavra de Deus. Logo, o grande problema é que nós vivemos numa pluralidade de igrejas muito grande, onde
até mesmo essa pluralidade ela é boa, mas tem um ponto que ela é ruim. Até mesmo para os desigrejados, chega a ser inconsistente a fala deles de dizer que não precisa de igreja, quanto à pluralidade de igrejas. Porque você pode escolher a igreja que você quiser. A igreja que você quiser. Falar ser desigrejado já é uma igreja. Já é uma organização, o pessoal já tem os seguidores. Já tem seus seguidores. Se você entrar no Facebook aí, os próprios desigrejados têm as páginas do Facebook. Eles seus têm seguidores. Do WhatsApp, são seguidores. Então ele já criou uma organização, ele já criou uma igreja. Ele fala que é desigrejado quando ele acaba de construir uma nova organização, uma nova maneira. Embora eles falam assim, eu não preciso do espaço físico, bem, mas você reúne pessoas em algum local, seja ele fisicamente ou seja ele virtualmente. Ali você está tratando de alguma coisa. Então, eu entendo o seguinte, você não precisa, você quer sair da igreja? Não é o que nós queremos que as pessoas vão para a igreja, aprender a palavra de Deus, que seja uma igreja pautada nas Sagradas Escrituras, mas você é livre para fazer o que você quiser, você só não pode depreciar, tirar o mérito daquilo que está na palavra de Deus, que foi sempre trazer o povo, como foi lido o texto aqui, Deus sempre chamou o povo para congregar, o próprio Deus que fazia com que nações levavam o povo em cativeiro, era o próprio Deus que levantava profetas para falar assim, eu vou reunir vocês de novo, eu vou trazer vocês de novo, vocês vão ser a nação. Sempre foi a intenção de Deus de reunir pessoas para adorar o nome dele, dentro daquele contexto que eles viveram no ano passado. Hoje nós estamos vendo um outro contexto aqui no Brasil, uma outra cultura que nos dá essa permissão de estarmos juntos, né? Então eu acredito muito. Estar junto é importantíssimo. Qual que é uma das coisas mais importantes? Que estar junto significa pessoas com ideias diferentes, mente diferente, pensamento diferente. Então quando você reúne 100, 200 pessoas em um lugar só, que você passa o ano inteiro com essa pessoa, exaltando a Deus, mas dialogando, nós vamos ter problemas. É lógico. Tem pastores aí que é usado pelo diabo, centenas de milhares. Tem pastores que magoam ovelhas, centenas. Mas o que a ovelha tem que fazer? Buscar o verdadeiro pastor. Porque a Bíblia diz que Jesus falou, eu sou bom pastor. Então o que é o problema? A pessoa devia focar mais em quê? Buscar o alvo. Quando a pessoa busca o alvo, tem experiência com Deus, tem um relacionamento profundo com Deus, ela consegue suportar esse tipo de situação. É o que está precisando hoje na igreja. Tem muita igreja genérica que está aberta para ensinar mentira do que a verdade. O que você tem que fazer? Pautar dentro da Bíblia, estudar as Escrituras. O próprio Jesus falou em João 5,39, se me falar a memória, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e elas que dão a vida eterna. As pessoas hoje não querem mais meditar nas Escrituras. Consequentemente, não vai ter conhecimento de Deus e qualquer igreja que ela entrar aí com as portas abertas aí, né? Vai enganar, ela vai se frustrar e depois vai sair falando mal de todas as igrejas. Pessoal, nós estamos aqui gravando diretamente aqui da ACC, né? Aqui nós temos vários cursos de informática, não é isso, Alan? Tem curso de informática, tem aula de música em geral, e você que quer cultura, você tem que vir para a ACC. Alan, tem como você dar um tchau para esse... Cadê? Deixa eu ver. Qual câmera que dá para ver o Alan aí, gente? Aí, Alan. Esse aí é o Alan. Alan Fernandes aí sempre nos ajuda aí. Ele que nos concede esse espaço aqui para a honra e glória do Senhor. Aqui é o momento que nós falamos da palavra de Deus, trazemos alguns ensinamentos. E eu aprendi algo que você não pode ser uma pessoa que fecha a porta. Você tem que ser uma pessoa que sempre mantém a porta aberta, né? E graças a Deus, o Alan sempre tem nos ajudado aqui com essa porta aberta aqui para a pregação do Evangelho, para a expansão do Evangelho. E eu agradeço a Deus pelo Alan, pela esposa Vera. E qual que é o nome da menininha? Eu esqueço o nome. Alanes, né? Que Deus abençoe a vida do Alan aí, em nome de Jesus. Então, já que nós estamos quase terminando, sim, tem algum texto sagrado aí que a gente pode ler vários, aí? Né? Tem vários. Só mais um versículo aqui, o tempo já está esgotado. Lá em Hebreus 2:12 diz assim, ó, dizendo... Anunciarei o teu nome, meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui não está dizendo para você... Pode ler outro, se tiver outro. Tem. Pode ler outro, se tiver aí. Só pautar rapidinho aqui. Aqui o versículo, o texto... Melhor você ler o texto, mas estou falando do versículo. Não está dizendo para você anunciar e cantar sozinho. Está dizendo que você vai levantar sua voz em louvores no meio da congregação, no meio das pessoas. Invocar a Deus, clamar a Deus juntos. Porque tudo que você vai fazer sozinho é depressivo, né? Já disse, tudo que você faz sozinho é depressão, irmão. Não tem nada de bom em ficar sozinho.
O único ser que fica sozinho, se lamentando a vida toda é o Satanás, é o diabo. Esse você deixa lá. Mas você tem que estar junto com os irmãos, né? Tem também Salmo 106, 47, tem Salmo 107, 3, 1 Reis 8, 1, né? Isaías 45, 20, Jeremias 29, 14, Hebreus 10, 25, Hebreus 2, 12. Tem muito texto aí que vai falar de estar juntos, congregação, pessoas reunidas num local, determinado local, clamando, exaltando o nome de Deus, como diz nosso irmão ali, exortando uns aos outros, né? A Bíblia diz, não sei se é em Provérbios, né? É melhor andar dois do que um, do que só. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Então, se você está congregando sozinho, não vai ter ninguém se você cair para te ajudar, não. Então é melhor estar juntos, um aconselhando o outro aí. E o outro também, é só se você olhar. Algumas pessoas pecam porque analise as cartas de Paulo. Porque ali nas cartas de Paulo está a construção, a organização da igreja. Fala de dons espirituais. A pessoa fala assim, eu vou congregar sozinho. Então, mas e os dons espirituais? Você tem todos? Você tem todos os dons de elocução? Como é que você vai... Você tem todos os dons? Quem vai interpretar? Você mesmo fala, você mesmo interpreta. Como que é isso? Então, como que eu vou fazer com esses textos sagrados que, por exemplo, Paulo escreve praticamente quase 70% do Novo Testamento? Eu vou pegar quase 70% do Novo Testamento e vou jogar fora. Porque ali é a construção de uma igreja. Embora seja em Roma, seja em Éfeso, seja aos Tessalonicenses, a igreja em Filipos, aos Filipenses. Ou seja, como que eu vou fazer? Ali tinha uma igreja, um local, pessoas que Paulo enviava. Doutrinando aquela igreja, aquele local. Ali você vê, por exemplo, na igreja, em 2 Coríntios, capítulo de número 9, fala muito sobre isso. Paulo falando dos macedônios, da Caia, daqueles irmãos que enviaram, que a administração que se fazia, enviava alguém para aquela localidade, depois daquela localidade voltava de novo. Existia uma igreja viva ali, uma organização. Como que eu vou depreciar esses textos? Como que eu vou falar, não, esses textos não é para hoje? É pegar praticamente aí quase 70% do Novo Testamento e jogar no lixo. Diácono Rogério, tem alguma outra palavra? Tem algum outro argumento? Tem algum outro texto? Nós estamos terminando. Não, só quero aqui, mas vai mais em questão de um conselho, né? A Bíblia diz, Deus ama pessoas, estar juntos, ajudando um ao outro. Sozinho nós não conseguimos romper barreiras. Isso é na igreja, isso é no trabalho. Tem um estudo que fala que não é um grupo, só um grupo, é uma equipe no trabalho, um grupo de pessoas, né, juntos com um propósito só, seja ele no trabalho, seja ele no futebol. Um jogador sozinho não ganha um campeonato, muito menos um torneio. Então dentro da igreja não é diferente. Nós entendemos que existem igrejas falhas. É difícil sim, às vezes você está numa congregação, mas é como o diácono Rogério disse, tem que ter alguma igreja que se assemelhe, que esteja mais próxima da palavra de Deus. E o que eu digo para você é que você não precisa depreciar. Será que você já foi em todas? Será que você conhece todos os pastores? Será que você conhece todas as organizações? Não. Então, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus. E não faça dos seus maus relacionamentos com outras igrejas uma teologia sua. Sabe, eu não posso dizer, por causa de um mau relacionamento meu com um pastor, eu não quero igreja nenhuma mais, que nenhuma igreja presta. Isso é generalizar. E toda generalização, ela é burra. Toda generalizar tudo, ninguém presta. Tudo é mal, tudo é ruim. Ninguém presta. Isso é muito raso, isso é muito vago. O ser humano, ele precisa estar com pessoas. E eu vou para a palavra de Deus quando Jesus chama 12 discípulos, e dentro daqueles 12 discípulos existia uma multidão que acompanhava Jesus. Ora, Jesus estava na casa de alguém? Sim. Só que nós entendemos que os anos se passaram, os séculos findaram, a sociedade mudou. Agora, se você quer viver e dizer assim, não, naquela época não tinha igreja, mesmo tendo as sinagogas que os judeus iam, mesmo tendo as casas que eles congregavam, pois bem, se você quer viver dessa forma, pois bem, você pode viver em caverna, quer congregar em caverna, você quer congregar na praça, tudo bem, é a sua liberdade fazer isso, só que no nosso país, nós temos liberdade, nós temos essa liberdade de estar cultuando, você não pode fazer o quê? Depreciar, estou usando essa palavra, tirar o mérito,
que está nas Sagradas Escrituras, que é para nós, que é estar unido, congregando. Que mal tem? Existe uma frase do pastor Rodrigo, se eu não me engano, ele fala o seguinte, que o problema dos desigrejados, escuta o que eu vou te falar, porque essa frase não é minha, eu não estou apropriando de uma frase, mas é algo que eu aprendi com o pastor Rodrigo, é Rodrigo mesmo o nome dele, ele é da Presbiteriana, se eu não me engano. Ele fala assim que o problema dos desigrejados é que Deus está em todos os lugares, menos dentro de uma congregação. É incrível isso aí, né? Deus está em todos os lugares para os desigrejados, menos dentro de uma congregação. Então nós vamos fazer oração. Nós estamos ali na rua São Conrado, 1706, né, Igreja Batista Gênesis. Nossos cultos são quarta, sexta e domingo. Quarta, nós temos uma palavra voltada para o ensinamento, para como nós devemos conduzir a nossa família dentro das Sagradas Escrituras. É um culto que a gente denomina como culto da família. Sexta-feira nós temos estudo bíblico, né? Diga-se de passagem, as igrejas hoje estão pecando por não ter estudos bíblicos. E no domingo nós temos o culto, né? Aquele culto que a gente fala, algumas igrejas falam que é louvozão, o culto, o louvozão, que é mais falado por aí. Mas nós temos o nosso culto no domingo começa às 18h30 e você que se encontra em caráter desigrejado, você é o nosso convidado, se quiser ir, né? A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E é isso. Vamos orar, fazer oração. Rogério, se tem alguma pessoa que queira participar do programa, o que tem que fazer? Entrar em contato? Entrar em contato. Pode mandar nosso WhatsApp, né? No WhatsApp do pastor, no meu, 7108-6079. O meu é 9573-9022. Quer falar? Você que é desigrejado, quer defender aqui, quer sentar aqui e falar? Tem total oportunidade. Você tem oportunidade para falar Essa aqui. é a hora. Né? Essa é a hora de você sentar aqui em uma dessas cadeiras aqui e nós batermos um papo, em nome de Jesus. Vamos fazer oração? Vamos sim. Pai, nós te agradecemos ao Deus Senhor. Santo, Deus Todo-Poderoso. Por essa noite, por esse debate, por esse tema. Pai, talvez tem pessoas nos ouvindo, ou vai nos ouvir ainda, Pai. Que o Senhor possa entrar de encontro, possa fortalecer esse coração, mudar essa mente, ó Pai. Entender que nós precisamos de um ajudar o outro, estarmos juntos, ó Pai, louvando, bendizendo teu nome. Congregando juntos, ó Pai, sabendo que a perfeição só vem do Senhor. Homem nenhum é perfeito, ó Pai, somente o Senhor. Em Ti nós temos a razão, em Ti nós vencemos, em Ti, ó Pai, nós vamos vencer todos os obstáculos da vida, inclusive as nossas dificuldades interiormente, ó Pai. Pai, oramos por cada vida nessa noite, oramos por esse programa, oramos por este local, ó Pai, oramos pela vida do Alan, que nos cede esse espaço, oramos pela família, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos cuida, Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Protesto Protestante, toda segunda-feira às 19h30, lógico, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.